Boa tarde a todos. Na nossa palestra de hoje, nós vamos falar sobre uma passagem de Jesus, em que Jesus ia ser apedrejado, acusado de blasfêmia. Porque Jesus dizia que ele e Deus eram um só. Jesus se dizia um Deus e era acusado de blasfêmia por isso. Jesus dizia a seus discípulos: vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas quem não acreditava em Jesus como enviado de Deus, achava que isso era blasfêmia. E Jesus se defendia dizendo: eu só estou falando aquilo que já está escrito nos livros sagrados, aquilo que já está nas Escrituras. Vós sois deuses. E o que queria Jesus dizer com isso? Vós sois deuses. Jesus queria dizer que uma vez que somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Então filho de Deus, deuses somos. Então Jesus queria dizer que nós temos uma centelha da divindade de Deus. Quando se fala, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é que Deus seja como nós, com duas pernas, dois braços, uma cabeça, dois olhos. Não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança na sua essência. Então essa essência que Deus tem, nós temos o DNA dela. E nós podemos operar milagres na nossa vida. De que forma nós podemos operar os milagres na nossa vida? Qual é a única coisa que nós temos que ninguém pode nos tirar, que ninguém pode aprisionar? É o nosso pensamento. Podem nos prender num quartinho para o resto das nossas vidas, até a morte do corpo físico, mas não podem prender o nosso pensamento. Não podem nos impedir de pensar. O nosso pensamento é livre. Mas o nosso pensamento, ele não procede do cérebro, como a gente acha. O cérebro é tão somente uma máquina que obedece ao pensamento e à vontade do espírito. Nós, enquanto espírito, temos os nossos pensamentos e a nossa vontade. E o cérebro físico, ele só obedece ao que a gente pensa. Então, o nosso pensamento dá a diretriz da nossa vida. Nós somos o que nós pensamos. E somos o que nós queremos ser. De que forma a gente pode operar esses milagres? Através do pensamento positivo. O pensamento positivo, ele nos traz a cura e nos livra da doença. O pensamento negativo desestrutura as nossas células e nos traz a doença. Porque o cérebro, ele não é capaz de distinguir o que é real do que é imaginário. O nosso cérebro não sabe, ele é só uma máquina. Então, se nós pensamos assim: eu tenho muita saúde, eu tenho prosperidade e eu tenho muita paz, o nosso cérebro transmite para as nossas células que nós temos saúde, que nós temos paz e que nós temos prosperidade. Nós só temos que aprender e entender que nós ainda estamos na infância da nossa evolução. Então não é porque eu penso positivo, eu vou pensar muito positivo que eu vou ganhar na Mega Sena. Não basta isso. Porque nós temos as nossas provas, as nossas expiações e as nossas necessidades evolutivas. Porém, o nosso pensamento, ele também vai determinar de que forma nós vamos passar pelas nossas provas e pelas nossas expiações. Um pessimista vai olhar um copo com água pela metade e vai falar assim: este copo está quase vazio. Um otimista
vai olhar o mesmo copo com água pela metade e vai dizer: este copo está quase cheio. Então, na nossa vida, tudo depende da forma como a gente olha, da forma como a gente quer olhar. Tudo na nossa vida depende do ângulo que a gente escolha olhar. Por exemplo, um empresário brasileiro mandou 2 representantes seus para a Índia. Um para o norte da Índia, um para o sul da Índia, para vender os sapatos que ele fabricava. Vá lá e venda esses sapatos, falou para um e para outro. Passados alguns dias, o representante do norte mandou um fax, porque ainda não tinha internet, dizendo assim: não compre solas, não compre couro, não coloque a fábrica para funcionar. Porque aqui na Índia, todos andam descalços. Aí, dali a mais uns minutinhos, chegou o fax do representante do sul, que mandou assim: compre solas, compre couro e bote a fábrica para funcionar. Porque na Índia, aqui, todos andam descalços ainda. Ou seja, aquele que estava no norte já fechou ali a história. Não, aqui todo mundo anda descalço, não tem jeito, não vou conseguir vender. Aquele que estava no sul olhou por outro ângulo. Falou: aqui ninguém tem sapato. Se eu apresentar os sapatos, vão deixar de andar descalços e vão comprar o meu sapato. Então tudo é o ângulo com que a gente olha. Tudo é o pensamento positivo. Tudo é a forma de empreender a nossa vida. Nós somos o que nós pensamos. E nós podemos trazer a cura para o nosso corpo? Podemos. Podemos com o equilíbrio do pensamento. Nós podemos trazer a doença, as mazelas? Podemos. Com a forma com que a gente pensa. A conexão que a gente faz com a doença e com a saúde. Por exemplo, eu tinha uma vizinha, quando eu ainda era criança, que eu chegava perto dela, é até uma querida que já está na vida espiritual. Já voltou para a vida espiritual. Selma, e aí, tudo bem? E ela tossindo falava: ah, não tá bem não. Tá bem não, porque essa tosse aqui que eu tenho, tinha uma conhecida que tinha uma tosse assim, era tuberculose. Morreu de tuberculose. No outro dia eu chegava, ela estava espirrando. E aí, Selma, tudo bem? Não tô bem não. Não tô bem não, porque esse tipo de espirro aqui que eu dei, minha prima, quando espirrava assim, pneumonia era certa. Então, o que o cérebro dela entendia? Porque o cérebro não sabe o que é real e o que é fantasia. O que o cérebro entendia? Doença. Então, não preciso dizer que ela desencarnou com muitas doenças. O cérebro, ele entende o que a gente pensa. Ele assimila o que eu penso. Então, com o nosso pensamento, a gente pode fazer o bem para o outro? Eu posso curar o outro? Posso. Pelo seguinte: nosso pensamento é como ondas de rádio. Por exemplo, a gente tem o celular não tem fio, e a gente consegue acessar a internet, falar com o outro lá do outro lado do mundo, sem fio, sem nada. O que o celular capta? Ondas. As mesmas ondas do nosso pensamento. Então, os nossos pensamentos são como ondas. Como é que eu curo o outro? Como é que eu ajudo o outro a se curar? Quando eu faço uma prece, quando eu desejo bem para o outro, quando eu peço ajuda espiritual para o outro, imediatamente a espiritualidade superior, isso é instantâneo, é uma conexão direta, seja a prece feita em que linguagem for, ninguém precisa de palavras feitas, mas quando a gente tem a intenção, a gente já se conecta com a espiritualidade superior. E aí a gente pede pelo outro. Aqueles espíritos superiores captam o nosso
pensamento. Porque a espiritualidade superior, ela tem capacidade de ler os nossos pensamentos, bons e ruins. Ela capta os nossos pensamentos para aquela pessoa para quem a gente está pedindo. E vão em socorro desta pessoa. E eu posso fazer o mal para mal, para quem eu desejo? Não necessariamente. Por quê? Eu desejo mal. Eu estou mandando ali o meu pensamento mal. A espiritualidade superior já viu que eu estou desejando mal e está lamentando. A espiritualidade em desequilíbrio inferior já captou ali as minhas ondas cerebrais. Porque eles não são capazes de saber quando nós estamos pensando coisas boas. Porque eles não estão nessa frequência. Não tem vezes que a gente liga o rádio e tem duas rádios na mesma estação ali? Aí fica o barulho de uma e de outra? É exatamente isso. As duas rádios estão na mesma frequência. Então, quando eu penso mal, o meu pensamento está na frequência daqueles espíritos inferiores. Por que ele não consegue entender, ler o meu pensamento quando eu estou pensando coisa boa? Porque ele não está nessa frequência. Ele só vai captar a frequência que ele está. Se eu desejo mal para o outro, só os espíritos em desequilíbrio e inferiores captarão o meu desejo. E aí eu vou conseguir? A macumba, ela tem algum efeito sobre o outro? O fato de eu sacrificar animais, o fato de eu oferecer alguma coisa para os espíritos, vai me permitir fazer mal para alguém? Só vai acontecer se aquela pessoa para quem eu estou desejando mal estiver na mesma frequência ali do pensamento. Se aquela pessoa também está com pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de fazer o mal, vai entrar na minha frequência, vai encontrar o meu pensamento e vai encontrar o pensamento daqueles espíritos em desequilíbrio que eu captei. E aí a gente consegue fazer o mal. Então depende de quem? De nós. Se eu estou pensando naquela pessoa com pensamentos ruins, porque ele vai me atingir, porque ele fez macumba, porque ele me deseja mal, não tem jeito. Senta e chora. O mal vai pegar. Suas células vão se desestruturar. A doença vai te acometer. E isso depende de quem? De nós. Do nosso pensamento. A macumba só vai me atingir se eu quiser. Eu tenho, o meu pensamento, ele é livre. Eu vou colocá-lo na frequência que ele quiser. E aí a gente fala, mas por que eu estou doente? Por que eu estou passando isso? Porque está fazendo sintonia. Não faça. Emmanuel nos diz que a gente já está num ponto que a gente sabe o que está fazendo. Então, se a gente sabe, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, vamos aprender e colocar em prática. E de que forma nós somos deuses? Por exemplo, não tem pessoas que fazem trabalho nos hospitais que chamam médicos da alegria? Quantas pessoas vão ler, cantar nos hospitais? Meu filho já esteve internado e eu me lembro perfeitamente como ele melhorava, quando ele recebia aquelas pessoas vestidinhas de palhaço que iam cantar instrumentos, ler livros, contar histórias. O que aquelas pessoas estão sendo ali? Deuses. Porque estão levando para o outro a cura, a melhora. Quando o pensamento está em harmonia, o cérebro diz para o corpo que ele está bem. Quando ele sente alegria, quando o espírito está alegre, pensando coisas boas, ele manda para o cérebro, porque o cérebro é só a máquina que materializa o pensamento. Então
Então ele manda para o cérebro alegria, as células se organizam e a pessoa melhora. Já está provado cientificamente o poder da oração, o poder do pensamento. Nós já falamos aqui em outra palestra, eu já falei sobre o efeito placebo dos remédios. Pega um grupo de pessoas com a mesma doença. Para metade delas, a gente dá o remédio certo. Para outra metade, sem saber, nós damos pílulas de farinha. Ou seja, não é remédio. E o resultado é que as pessoas que tomaram a pílula de farinha têm a mesma evolução da cura daqueles que tomaram o remédio. Esse efeito placebo, às vezes essa palavra vem até nas bulas escritas, na bula dos remédios. Esse efeito placebo é o quê? É o pensamento. É o pensamento que tomou aquele remédio e falou, esse remédio está me curando. É feito do quê? Do pensamento. É da autossugestão. Então a doença e a saúde, esses milagres que a gente pode fazer com essa centelha de divindade que a gente tem de Deus, está ao nosso alcance, está nas nossas mãos. Escolher a saúde ou a doença. Se a gente for igual a minha vizinha, Selma, querida do meu coração, Jesus a envolva com os bons pensamentos. Outro dia eu escutei o que desencarnou agora, Richard Simonetti, há pouco tempo, ele contando a história da Dona Dolores. Eu acho até que eu já contei em alguma palestra aqui. A Dona Dolores era uma pessoa que se lamentava de tudo. Ela era um muro de lamentações. Ah, o meu marido não me dá atenção, meus filhos são rebeldes, as minhas irmãs lá da igreja, tudo hipócrita, tudo falsa, meus vizinhos aqui, tudo imprestável. Então ela era um muro de lamentações. Quando ela desencarnou, ela foi para o umbral. Se ela reclamava aqui no umbral, ela reclamava muito mais, né? Então ela no umbral, aí que ela se sentiu sozinha, desprezada. Um dia, num momento assim de reflexão, ela pediu ajuda, foi recolhida do umbral, foi para um lugar bom, para uma colônia boa. Lá nos primeiros dias ela até se sentiu acolhida, porque quem vem do umbral e chega numa colônia, acha tudo lindo, né? Tudo perfeito, maravilhoso. Até a Dona Dolores. Mas não passou muito tempo, ela já começou a reclamar. As pessoas ali eram hipócritas, eram falsas, não davam muita atenção. Ou seja, a Dona Dolores, ela podia estar lá com Jesus, no mesmo lugar que Jesus está, que ela ia reclamar, porque está nela, o muro de lamentações é ela, é a escolha de cada um de nós. A escolha de cada um de nós para uma vida melhor, para o ângulo que vai olhar. Problemas nós temos e teremos por muito tempo, né? Quer dizer, vai depender de ser mais rápido ou mais demorado de cada um. Problemas nós teremos, mas tudo vai depender do ângulo que se quer olhar. Ah, eu tô durinha que nem um porco. Larguei a fábrica lá cheia de dívidas para pagar. Mas eu tô aqui com saúde, tô aqui trabalhando, tenho saúde para trabalhar, para correr atrás. Então, vai resolver se eu me enterrar na depressão, na tristeza, na lamentação? Não. Não é melhor eu olhar e pensar assim, será que em algum lugar desse país alguém quer comprar biquíni? Tá? Aqui tá chovendo, mas será que tem algum lugar que eu possa... Não é melhor eu pensar numa saída do que eu me afundar numa depressão, num pessimismo? O que adianta eu adoecer o meu corpo físico? Nada. Então a minha escolha vai ser o quê? Olhar pelo ângulo que eu encontre alguma saída. Eu não tenho dinheiro, mas será que se eu fizer um salgadinho, um picolé, um docinho, vender, será que eu não consigo de alguma forma o meu sustento? Ah, eu estou doente. Será que está doente mesmo? Será que a gente está doente mesmo? Mas vamos olhar se a gente está doente mesmo, ou se o cérebro entendeu. Vamos ter cuidado com o que a gente diz para o nosso cérebro, porque, coitadinho, o cérebro físico, ele é burro.
Ele não sabe nada. Ele só reproduz aquilo que nós, em espírito, pensamos e desejamos. Então, mandemos para o nosso cérebro físico só o que nos interessa que ele processe para o corpo físico. Então, eu vou terminar com palavras de Chico. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Muita paz para